Paz do Senhor, igreja. Maravilhosa noite. Noite abençoada. Noite onde podemos estar reunidos e unidos mais uma vez nesta casa, desfrutando, gozando dessa presença poderosa, né? A presença do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de janeiro, terceiro domingo do mês, estamos dando sequência ao propósito neste mês, o qual está baseado no livro de... Qual é o livro, igreja? Você está comigo? Estamos juntos? Unidos no mesmo propósito? Qual é o livro? Provérbios. Provérbios, capítulo... Capítulo 16. Capítulo 16. Versos... Vai chegar lá. Versículo 3. Mas eu quero ler desde o primeiro versículo. Nosso ano de 2025 está referenciado em outro texto bíblico. Os irmãos lembram? Não, né? Nós vamos reforçando sempre o nosso tema para o ano de 2025. O tema é viver os sonhos de Deus, viver os propósitos de Deus, viver os desejos do Senhor, desfrutar da sua vontade, que é boa. Eu acho que essa ordem ela está invertida. Alguém me disse que essa ordem não está correta. Eu só gostaria de confirmar. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A sua vontade, ela é perfeita. Ela é agradabilíssima. A vontade do Senhor é boa. É suave. A vontade do Senhor é uma e a vontade do diabo é outra. Qual é a vontade do diabo? A vontade do diabo. Este é o plano, este é o projeto, estes são os sonhos do nosso inimigo. Qual é? Matar, roubar, destruir. Aonde está esse texto? João, capítulo 10, versículo 10. Como diz meu neto, 10. A gente conta junto. Quando chega o número 10, a gente grita 10. Então o diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o projeto do inimigo. Estes são os planos do inimigo para a humanidade. Matar, roubar e destruir. Tudo que vier nessas origens, eu tenho que repreender. Eu tenho que rejeitar.
Eu tenho que renegar, negar, abolir. Eu tenho que repreender em nome de Jesus o que é para matar, roubar e destruir minha vida, meu lar, minha casa, minha família, minha igreja, a vida dos meus irmãos, o lar, a casa dos meus irmãos. Eu tenho que repreender, eu tenho que determinar em nome de Jesus. Está destruído, está desfeito, está quebrado, está destruído em nome de Jesus. Mas por outro lado, qual é a vontade do Senhor Jesus? Ele disse: eu vim para que tenham vida. E ele completa: e que a tenham com abundância. Está no mesmo versículo 10, do capítulo 10, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Está aí na tela. Vamos ler? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida não é somente ter vida, mas ele enfatiza vida com sobra, vida com fartura, vida não somente para o momento, porque, irmãos, a emoção passa, mas a razão é o que deve prevalecer. A emoção é temporária. A emoção é circunstancial, mas a razão não. A razão é uma coisa real, é realidade. Nosso tema é: Deus, ele é invisível, mas ele é real. Eu não vejo, mas eu creio que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que o buscar precisa crer, acreditar que ele é galardoador. Ele dá, ele traz recompensas, ele recompensa. Vocês já viram aqueles animais, os quais são treinados, domesticados, a fazer alguns movimentos? Um circuito. Vocês já viram aqueles animais que são treinados a passar por certos obstáculos? Eles são treinados. E no final, o que eles recebem? Uma recompensa. Eles recebem um alimento. Eles recebem uma ração. Eu não sei o que eles recebem, mas eu só vejo o treinador entregar na boca, no bico, uma recompensa pelo que ele fez, pelo que ele desempenhou. Ele foi ensinado. E ele colocou em prática os ensinamentos. E no final recebe a recompensa. Jesus é o mestre que nos treina. Ele nos ensina. E se nós colocarmos em prática, vamos gozar das recompensas. Nosso Deus, ele deseja que as pessoas o conheçam. Não somente de ouvi-lo falar, mas de andar com ele. Isso significa ter experiências com ele, experimentar, não somente ouvir. Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus cura, Deus sara, Deus liberta. Não, eu preciso ter estas experiências com ele. Eu preciso experimentar que ele cura, que ele sara, que ele restaura, que ele liberta, que ele tem a paz que eu preciso,
que Ele pode salvar a minha família, que Ele pode salvar o meu esposo, minha esposa, meus filhos. Os planos do Senhor são perfeitos para a minha, para a sua, para as nossas vidas. O plano do Senhor é inigualável, incomparável. Nosso Deus, quando tirou o povo do Egito, qual foi o plano dele? Qual foi o projeto dele quando tirou o povo do Egito? Levá-los para a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra onde plantando daria frutos, uma terra onde existiria a bênção do Senhor. Eu me lembro agora de um personagem bíblico que a princípio desejou ele ir para o Egito, mas o Senhor disse para ele: para lá você não vai, fica onde você está, porque neste lugar eu vou abençoar a tua vida. E aonde ele estava, irmãos? Ele estava no deserto. Aos olhos humanos, uma terra onde não existiria futuro, mas onde Deus abençoa, não existe maldição que prevalece. Muitas pessoas vivem correndo para cá, correndo para lá, achando que alguma coisa vai mudar. Mas a diferença é aonde Deus está, não é o lugar. A diferença é a presença de Deus, não é o lugar. Porque muitas pessoas têm o melhor lugar nesta terra, mas não têm a presença de Deus, de nada vale. É oco, é vazio, é um tédio, é uma monotonia, não tem novidade de vida. A presença do Senhor faz toda a diferença. A presença de Deus faz a diferença na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Por onde eu passar, a presença do Senhor fará toda a diferença. Olha lá. Nosso DJ confirmando o que eu já disse. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Sem fé, sem acreditar, sem confiar nele verdadeiramente. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que ele existe. Ele não é um conto, não é uma história, ele é verdade. Ainda agora, com meu neto no colo, orando, olhando para os céus, vi os céus hoje avermelhados, nuvens vermelhas. Olha que mistério, olha que coisa. Revela o poder de Deus, revela o Criador, revela o grande eu sou, revela o El Shaddai. E que é galardoador dos que o buscam. Por isso que você tem que orar. Por isso que você tem que buscar a Deus. E a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses 5,18, se não me falha a memória, orai sem cessar. Muitas pessoas acham que orar é dobrar joelhos. Está quase próximo. Isso, 17. Orai sem cessar. Muitas pessoas acham que orar é só de joelho. Não. Orar é em todo o tempo. Na igreja, em casa, no trabalho, na rua, dirigindo o meu carro, conversando com as pessoas, em espírito, orando, intercedendo. Oh, Jesus, vai queimando, vai destruindo, vai desfazendo, meu Deus, este mal que está sobre essa pessoa. Tem misericórdia dela, tem misericórdia dele, em espírito, orando, intercedendo pela pessoa. A pessoa não sabe, mas você está intercedendo por ela ou por ele. E Deus, ele escuta as minhas orações, as quais faço em silêncio. Quantas vezes minha oração é em silêncio? Quantas noites, madrugadas,
A minha oração é em espírito. E eu não sei, mas a minha oração ela fica tão gostosa quando eu faço a oração mentalmente. As palavras vêm, Kaori, de um jeito assim tão tremendo. Diferente quando eu começo a verbalizar. Muitas vezes falta a palavra, falta argumento, mas eu não sei, mentalmente, a minha oração fica tão gostosa, tão poderosa. Porque Deus, Ele não ouve o que sai da minha boca, mas o que está no meu coração. Muitas pessoas verbalizam uma coisa, mas na verdade no coração é outra. Deus não ouve o que sai da minha boca, mas o que está no nosso coração. Vamos para Jeremias 20, versículo 11. Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Precisamos crer nisso. Precisamos tomar posse da presença do Senhor. Vamos ler? Mas o Senhor Está comigo. como um guerreiro, Valente. por isso, Tropeçarão os meus perseguidores. e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque Não alcançarão êxito. Sim, terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida. nunca será esquecido. Porque o Senhor está comigo, conosco. Não vão prevalecer, não vão predominar. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor nosso Deus, quem pode impedir? Ninguém. Agindo Ele, agindo Deus, o inimigo cai por terra. O inimigo não prevalece. Vamos ler então Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá. Juntos ao homem Pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Planos, projetos, sonhos, aos seus olhos, segundo a sua ótica, segundo a sua visão, são perfeitos, são limpos. Não há erro, não há falha, não há pecado. Mas o Senhor pesa o quê? Esse Espírito, irmãos, não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Ele pesa as intenções, os propósitos. Ele examina, ele esquadrinha, ele sabe, ele conhece. Não tem como algo dar errado se nós estivermos em paralelo com ele. Se nós estivermos andando à luz da sua palavra, não terá erro, nós vamos ter êxito. A desobediência, a dureza de coração, infelizmente leva-nos ao sofrimento, leva-nos às dores, leva-nos aos gemidos, leva-nos às frustrações. A desobediência leva-nos
Há vergonha muitas das vezes. Eu aprendi com o meu pastor, ele sempre dizia: quem não ouve conselho, ouve coitado. Nós estamos passando uma situação com um sobrinho da minha irmã pela fé, irmã da pastora Mirtes, um jovem, tinha tudo para dar certo, mas hoje está vivendo uma situação terrível. Teve planos, projetos, a princípio maravilhosos, se tornou pai, deu um neto para a mãe, mas de repente tudo desmoronou, tudo veio abaixo. Olha os planos do homem, olha os projetos do homem, fora, desalinhado com a vontade de Deus, fora dos propósitos do Senhor. Isaías capítulo 55. Versículo 8 em diante. Olha o que diz a palavra, igreja. Os meus caminhos, os seus caminhos, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Vamos ler? Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. olha só, Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a alguns momentos. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Quantos sonhos neste dia foram interrompidos? Quantos projetos foram interrompidos? Quantas coisas as quais desejaram fazer, mas já não podem mais. Nós estamos com um casal ajudando, oração. Inclusive, eu não sei se você tem notado, na hora dos dízimos e das ofertas, que foi rodado algumas entidades às quais nós ajudamos. Quem observou? Amém. É umas 4, 5 entidades que nós ajudamos. Mensalmente, está aí na tela. Médicos Sem Fronteiras. Sua fidelidade e generosidade faz toda a diferença. Ancolar é uma entidade que trabalha com câncer, com tumor maligno. Você que dizima, você que oferta, está cooperando nesses trabalhos. Ministério Portas Abertas, um trabalho também muito importante. Um trabalho super importante no mundo inteiro, principalmente onde não há liberdade para cultuar a Deus. Olha a outra empresa, entidade, Missão Médica Internacional. Trabalha com crianças, com esse nascimento, problema na boca, nos lábios. Instituto Livres, trabalha no sertão, trabalha na seca, onde não tem água.
Trabalha com o povo carente e necessitado, lá no norte, terra da nossa irmã Islândia, Maria Fontenelle Júnior, e LPD, Libertos por Deus. Um trabalho também muito delicado, um trabalho que tem custado lágrimas desse casal, tentando ajudar essas pessoas que desejam ser libertas desse mal terrível. São perseguidos, inclusive, muito perseguidos. Então você ajuda, você coopera, você participa, quando você dizime oferta, quando você entrega o que pertence a Deus. Então a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o versículo 12. Se nós confiarmos em Deus, depositarmos nossa confiança no Senhor, se nós não nos estribarmos em nosso próprio entendimento, em nossa própria... Quantas vezes estamos deduzindo as situações, julgando, fazendo um pré-julgamento? Quantas vezes estamos julgando, quando na verdade não nos cabe julgar, porque Deus ele tem os seus caminhos, muitas das vezes na tormenta. Deus muitas das vezes ele quer tratar com o ser humano na tormenta, na dificuldade, no problema. Você lembra desse homem chamado Jó? Ele pecou? Ele desagradou a Deus com a sua vida? E o que ele passou? E o que ele sofreu? Aos nossos olhos merecia passar o que passou? Mas Deus tinha planos. Em primeiro lugar, envergonhar o inimigo, envergonhar o diabo, porque o diabo achou que Jó só servia a Deus por causa das bênçãos, por causa das riquezas, por causa dos bens. Só que Jó não servia a Deus pelos bens, pelas coisas, ainda que somente pelo ouvir, mas ele não servia a Deus pelas coisas, pelos bens. Você lembra de Abraão? Quando Deus pediu Isaque como sacrifício, qual era o projeto de Deus na vida de Abraão? Qual era o plano de Deus na vida desse homem? Fazer dele uma grande nação. Mas iria depender da sua submissão. Iria depender da sua obediência. Deus falou que ia dar e ele deu. Por mais que fizeram erradamente, entregando Agar para deitar com ele e ter com ele um filho, Deus cumpriu com a sua palavra, dando a ele um filho da promessa. E passado um tempo, o que Deus fez? Eu quero o teu filho como sacrifício. Eu quero o teu filho no holocausto. E diz a palavra que Abraão não negou. Abraão não disse, não, eu não vou entregar. Me mata, mas eu não vou entregar. Ele fez isso? Ele pegou Isaque com seus 12 anos aproximadamente e levou para o monte. Qual foi o monte, igreja? Qual foi o monte?
Monte Moriá. Que traduzido é: Deus proverá. Então, Abraão levou Isaque no Monte Moriá, o qual Deus havia designado. Deus escolheu o Monte Moriá para ali abençoar a vida de Abraão e sua descendência. Diz a palavra que ele preparou tudo, inclusive até Isaque para ser imolado. Quando ele iria imolar Isaque, Deus bradou e disse: não faças tal, porque agora sei que tu temes a mim, amas-me mais do que o teu filho. E diz a palavra que Deus preparou um cordeiro. E aquele cordeiro prefigurava Jesus Cristo, o qual seria imolado pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Então Deus, ele tinha um plano na vida de Abraão. E esse plano se cumpriu? Se cumpriu? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendências de Abraão. Abraão recebeu de Deus uma promessa: Abraão, saia da sua tenda e olhe para os céus e conte as estrelas do céu, se você conseguir. Abraão disse: eu não consigo. Então assim será a tua descendência. Deus tem planos na tua vida, Deus tem projetos na tua vida, mas vai depender da sua obediência, vai depender da sua submissão, vai depender de se você quer obedecer ou não a Deus. E obedecer a Deus muitas das vezes é negar a si mesmo, negar sua vontade, negar o que penso ser correto, o que penso ser justo. Porque aos olhos humanos seria loucura fazer o que Abraão iria fazer. Mas, irmãos, importa obedecer a Deus ou aos homens? Deus mata a carne, mas, melhor, os homens matam a carne, mas Deus mata a carne e lança a alma no inferno. Este devais temer. Os planos de Deus são excelentes, são grandiosos, são tremendos. O que Ele tem para a minha vida é inimaginável. O que Ele tem para a tua é inimaginável. Por isso que a Bíblia diz: o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem para a vida dele, se ele for submisso, se ele obedecer. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí vem o 12. Porque com alegria saireis, e em paz os montes e os outeiros verão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. 13. Em lugar do espinheiro Crescerá a faia, e em lugar da sarça, crescerá a murta. isso será para o Senhor por nome, testemunho, prova. Isto será para o Senhor por nome. Quando você vive pela fé, você está testemunhando o Deus único, o invisível mas real, aquele que promete e cumpre com a sua palavra, aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela sobre sua palavra para cumprir. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, mas o que ele disse vai se cumprir. Você crê? Amém. Então você não vai desistir.
Você não vai recuar, você não vai abandonar, você não vai largar. Você vai guerrear, você vai pelejar, você vai trabalhar, você vai pagar o preço. Em lugar, olha irmãos, quando nós entendemos, olha o que vai acontecer. Então, com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. As pessoas vão olhar para você e vai ficar admirados. As pessoas vão olhar e vai dizer, mas este é servo de Deus, hein? Serva de Deus, hein? Nossa! Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Ele não desistiu, ele não recuou, ele não abandonou. Em lugar do espinheiro, em lugar dos espinhos, dos cardos, em lugar das dores, dos sofrimentos, em lugar das lágrimas, crescerá a faia, alimento, sustento, provisão, provimento, fartura, abundância. Em lugar da sarça, a sarça é uma árvore seca, irmãos. Lembra da sarça a qual queimava e não se consumia? Uma árvore seca. Mas ali crescerá a murta. A palavra mirtes vem da murta, para quem não sabe. Murta é uma flor que supera o deserto, que supera a sequidão, que supera as dificuldades. Ela permanece viva, ela não morre, ela permanece revelando a sua formosura. Isto será para o Senhor por nome, por isso, por sinal eterno, que nunca se apagará. Salmo 84, para terminar. Oitenta e quatro, versículo 5, 6, 7. Vamos ler 5, 6 e 7. Bem-aventurado os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele uma fonte, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Amém? Tradução um pouquinho diferente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos, acima. Nós, irmãos, precisamos estar por cima e não por baixo. Nós precisamos estar por cima e não por baixo, neste mundo. Nós temos que ser cabeça e não cauda, igreja. Nós somos a luz deste mundo e o sal dessa terra. O homem na escuridão não sabe para onde ir, mas onde existir uma luz, ela será seguida. Você é a luz deste mundo? Somos a luz deste mundo? Sou a luz na minha casa, na minha família, no meu lar? Sou a luz onde moro? As pessoas estão em trevas, mas nós somos a luz. E quando as pessoas em trevas enxergam a luz, vai segui-la. Jesus disse, eu sou a luz, aquele que me segue, mas terá a luz da vida. João 8,12.
o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. O 6. 6, Leão. Passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Eu me lembro de Isaac, quando ele começou a abrir poços. E a inveja dos inimigos era tanta, que Isaac abria o poço, os inimigos vinham e entulhavam. Quantos poços ele abria, quantos poços o inimigo ia lá e jogava a terra. Mas os inimigos foram vencidos, porque Deus deu vitória a Isaac. Deus deu vitória a Isaac no deserto, no Egito. Deus deu vitória a Isaac, onde a necessidade era tamanha. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Olha aí, faz dele um lugar de fontes. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Deus, ele tem a chuva temporã e a seródia. Tem a chuva para a semeadura e tem a chuva da colheita. Quem é o manda-chuva na tua vida? Quem é o manda-chuva na tua casa? Quem manda na tua vida? Quem manda na tua casa? Quem manda na tua família? Oh, glória! Lavadagacho debianta lamanai. Irmãos, como uma terra seca que precisa de água, assim somos nós para com o Senhor. Uma terra seca não produz nada, mas uma terra encharcada, molhada, umedecida, plantando vai dar, plantando vai nascer. Assim somos nós, se Deus mandar a chuva do Espírito Santo sobre nós. Nós vamos produzir frutos e frutos em abundância. Não foi o que Jesus falou? João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e que estes frutos permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Versículo 7. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Nós precisamos se fortalecer mais e mais no Senhor. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes os dias maus. Estamos vivendo dias bons ou dias maus? Estamos vivendo dias maus. Mas em Cristo somos vencedores. Irmãos, a nossa fé não está naquilo que vemos. A nossa fé está naquilo que? Está naquilo que? Está naquilo que? Ouvimos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé não está naquilo que vemos, mas naquilo que ouvimos pela palavra de Deus. A palavra acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé, faz-nos acreditar piamente naquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Leandro está reforçando o versículo aí. Se fortaleça. Vamos de força em força em nome de Jesus. Amém.
Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Vamos invocar enquanto Ele está perto? Muitas coisas vêm para nos distrair, mas vamos estar focados no Senhor? Vamos estar focando no Senhor a nossa esperança? Ele não falha, Ele é fiel para cumprir a sua palavra.